Salve, salve família, Rick na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Família, hoje não irei pedir para vocês se inscreverem no canal e muito menos pedir like. Porque hoje o mundo do futebol perde uma lenda, um dos melhores jogadores de todos os tempos, por conta de uma parada cardiorrespiratória. Diego Armando Maradona Franco, mais conhecido como Diego Maradona. E família, aqui estou fazendo esse vídeo para fazer uma homenagem a este grande jogador que, mano, não tive o privilégio de ver ele jogar, mas eu vi alguns vídeos, mano, o cara arrebentava, mano. O cara jogou muita bola, muita bola. E a gente se entristece, né, mano? Pra quem gosta de futebol, a gente acha que nunca vai acontecer essas coisas assim, aquele jogador, pá. Porque eu vi Diego Maradona era um jogador excepcional, jogava muita bola, era divertido, era amigo de todo mundo, né? Venceu, né, as drogas. E hoje, dia 25 de novembro de 2020, o futebol mundial perde uma lenda. O mundo do futebol se aquieta por conta de uma lenda. E essa notícia, quem deu em primeira mão foi o site GE, Globo Esporte. E vamos ver aqui neste vídeo. Então vamos para a tela do meu celular. Então família, aqui nós iremos entrar aqui no site G1 e vamos vou mostrar para vocês em primeira mão tudo sobre o Diego Maradona. Diego Maradona morre aos 60 anos na Argentina. O craque de futebol sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã desta quarta-feira, dia 25 de novembro, na casa em que estava morando desde que tinha saído do hospital há 2 semanas. E quem dá essa notícia para nós é o Jornal Nacional. Aqui temos algumas notícias, né, aqui no site sobre o Diego Maradona. Diego Armando Maradona Franco, nascido em Lanús dia 30 de outubro de 1960 e morreu no Tigres dia 25 de novembro de 2020. Foi um futebolista e treinador argentino que atuava como meia e atacante, um dos maiores futebolistas de todos os tempos. Liderou a conquista da Copa do Mundo em 1986, marcando somente nas quartas de final o gol do século. Amplamente considerado um dos maiores, mais famosos e mais polêmicos jogadores do século XX, diversas personalidades e organizações o reconheceram como um dos melhores jogadores da história do futebol e dos mundiais. Reunia inteligência, vontade e talento, com dribles e habilidades para mudar drasticamente sua velocidade e dar giros surpreendentes. Enquanto jogador, Maradona foi reverenciado como uma divindade
em seu país natal, sendo criado inclusive uma igreja dedicada a ele. Seu maior momento foi na Copa do Mundo de 1986, que, na opinião popular, foi ganhar inteiramente por El Pablo de Ouro, outra das suas muitas alcunhas. Internacionalmente, Maradona também consagrou-se como herói da equipe italiana do Napoli, um clube que, embora tradicional, estava entre os pequenos do país. Como ela diz, o Napoli viveu momentos de glória na final da década de 1980, ganhando seus 2 únicos títulos no campeonato italiano e lutando de igual para igual com as maiores equipes do país. A carreira de Maradona, porém, foi cercada de controvérsias que não se limitaram aos gramados. As maiores delas foram relacionadas ao seu envolvimento com drogas, um vício que acabou por arruiná-lo nos gramados e que, por algum tempo, o deformou fisicamente. Teve também 2 filhos, foram do casamento que não reconheceu como seus, e rotineiramente faz declarações contra os bastidores da FIFA, principalmente aos dirigentes João Havelange, Sepp Blatter, Michel Platini, Franz Beckenbauer e além de Pelé. E também tem um histórico de atritos com imprensas, incluindo um dos seus próprios países. Morreu aos 70 anos de idade na sua residência em Tigre, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Carreira em clubes. No Argentino Júnior. Aos 9 anos, seu talento com a bola já o fazia ser a criança mais popular da favela em que morava, no subúrbio de Buenos Aires. Um colega havia sido aprovado em um teste para as categorias de base do Argentino Júnior e respondeu aos elogios do treinador dizendo que conhecia um garoto ainda melhor. O treinador Francis Cornejo deu-lhe então 10 pesos para que pedisse ao seu outro jovem para ir vê-lo. Cornejo e outros observadores do clube, incrédulos com o que viram no outro menino, foram acompanhá-lo na volta até a casa desde e, pedindo à mãe dele, conferiram sua documentação para desfazer qualquer engano aplausível. Viram que Maradona realmente tinha apenas 9 anos de idade. Os países foram então convencidos de colocar Maradona no Argentinos, clube pequeno da capital, mais famoso pelo bom trabalho que desenvolvia com as categorias de base. Com 15 anos, disputava partidas preliminares, já atraindo multidões, quando finalmente foi lançado entre os profissionais e não saiu mais. Demonstrava um repertório completo, certeiro com a sua mágica perna esquerda. Lançamentos, passes, dribles curtos, chutes certeiros de curvas e longa distância, cobranças de faltas e escanteios. Aos 17 anos recebeu a primeira convocação para a seleção argentina, da qual foi polemicamente cortado na Copa do Mundo de 1978. 1978 também significaria o ano em que foi pela primeira vez artilheiro do campeonato argentino. Em 1979 seria artilheiro tanto do campeonato argentino quanto do campeonato metropolitano, torneio que reunia os clubes da Grande Buenos Aires e que era na época considerado mais importante até do que o campeonato nacional. Naquele ano, seria eleito pela primeira vez o melhor jogador sul-americano. A dose repetiu-se em 1980. Maradona foi artilheiro dos 2 campeonatos
eleito outra vez o melhor jogador da América do Sul, com o adicional de ter levado o Argentino Júnior ao vice-campeonato nacional. O melhor resultado do clube até então. O Boca Juniors, que não conseguia títulos argentinos desde 1976, resolveu ir atrás dele, o que era a realização de um sonho para o jogador. Maradona sempre fora um torcedor inésio e fanático, jamais seria esquecido. Todavia, da equipe que o revelou, o argentino renomearia seu campo para Estádio Diego Armando Maradona, Boca Juniors. E foi um dos amistosos contra o Argentina que Maradona fez a sua estreia pelo Boca, marcando de pênalti. Atuando pelos dois times, parte da concordância dos argentinos em emprestá-lo. Estava em uma cláusula do contrato de venda em que proibia que Diego enfrentasse a antiga equipe em jogos oficiais. 2 dias depois, atraiu 60 mil pessoas em La Bombonera para vê-lo ou marcar 2 vezes em vitória por 4-1 na primeira partida oficial contra o Teles de Córdoba. Amistosos, todavia, seriam continuamente disputados paralelamente às disputas do Metropolitano, servindo para arrecadar fianças ao clube e gerando também uma diegomania. Em 2 deles, enfrentou 2 adversários que lhe seriam comuns: o Milan em San Siro, vitória por 2-1, e Zico contra o Flamengo no Maracanã, derrota por 2-0. Naquele ano de 1981, com o Boca, Maradona fez grande disputa com Miguel Ângelo Brindisi, com os dois marcando junto 33 dos 60 gols que conduziram o time ao título metropolitano, a primeira conquista do clube albiazul em 5 anos. Maradona também marca em seu primeiro Boca e River, em um 3-0, listado entre as 10 inesquecíveis vitórias do Boca Juniors em Superclássico pela enciclopédia do cenário do clube. Ele fez o último gol, deslocando o goleiro Urbano Filou e completando para as redes antes que Albertino Parantini conseguisse bloquear seu ângulo. Contra o grande rival, marcaria em todos os clássicos disputados em 1981. O segundo deles, empatado em 1-1, foi de forma similar, tirando Filou da jogada e marcando antes de Tarantini chegar. Os outros 2 foram pelo Campeonato Nacional. Este foi disputado em 4 chaves de 7 times, onde os 2 primeiros de cada um se enfrentaria em mata-mata até o final. Como Boca liderando a sua, apesar de não vencer o River, foram uma derrota por 3-2 e um empate em 2-2, neste com Maradona marcando os 2, empatando a partida no último minuto. Nas quartas de finais, o boquense enfrentaram o Vélez Sarsfield na Bombonera, em um tumultuado jogo de ida, em que os 2 times terminaram a partida com 9 jogadas. Maradona acabaria revidando uma das faltas que sofreu e foi suspenso pela comissão disciplinar da AFA. Seria seu último jogo oficial pelo clube de coração. O Boca acabaria eliminado pelo adversário na partida de volta. Maradona ainda participaria de amistosos em execuções do clube pela América e Ásia, antes de ser vendido para o Barcelona
por uma transferência recorde de mais de 7 milhões de dólares, acertada pouco antes da Copa do Mundo em 1982. Coincidência ou não, sem seu grande astro, o Boca só voltaria a ser campeão argentino 11 anos depois. Jogando pelo Barça, Maradona chegou ao Catalunha como um messias. O Barça vivia carência de títulos desde a final da década de 1950. Desde 1960 só conseguiria vencer o Campeonato Espanhol em 1974. Viu o rival Real Madrid se distanciar cada vez mais no ranking de vencedores e ainda sentia o Atlético de Madrid aproximando-se com um título a menos. O clube fez de tudo para que seu astro se sentisse à vontade, contratando vários argentinos para servirem-lhe de assessores e funcionários. A estratégia não teria bons resultados. O craque acabou por fechar-se naquele círculo de convivência e demoraria a se adaptar no estrangeiro. Na primeira temporada, ele enfrentou o primeiro problema. Em dezembro de 1982, sofre uma hepatite e fica de fora dos campos por 3 meses. Os blaugranas terminam apenas em quarto. O título de 1982 e 1983 fica com o Atlético Bilbao. Na Copa dos Reis, porém, decide a final contra o Real Madrid, marcando um dos jogos da decisão, e é aplaudido de pé pela torcida do arquirrival após a vitória por 2-1 em pleno Santiago Bernabéu. Na partida de ida no Camp Nou, o Barcelona havia deixado o rival empatar após estar vencido por 2-0. Iniciasse a segunda temporada e um jogo contra o Atlético sofre uma entrada bastante desleal do adversário Andoni Goicoechea, sabe como é que escreve, e fratura o tornozelo esquerdo. O astro levaria 106 dias para retomar o futebol, quando volta com dois as blaugranas ao caminho do título. No entanto, por um ponto, a taça fica justamente com o Atlético. Ambos os times decidem também a Copa dos Reis. E um novo dia ruim contra a equipe basca, que vence por 1-0, faz Maradona surtar. Ele protagoniza uma briga generalizada entre os jogadores. Maradona, que já não tinha um relacionamento bom com a diretoria do Barcelona, é praticamente descartado por ela após receber uma suspensão de 3 meses em razão da confusão. A cúpula aceita a oferta do pequeno Napoli da Itália. Desgostoso com o que julgou como falta de esforço do clube em defendê-lo nos tribunais, Maradona acatou a transferência, encerrando um ciclo de 2 anos de altos e baixos no Camp Nou. Declararia em sua autobiografia Eu soy Diego, que o presidente Giuseppe Luiz Nunes teria inveja de sua popularidade e era o principal responsável por sua saída. No livro, Maradona também apontou a coleção de fatores que o impediriam de triunfar no Barcelona, desde a hepatite e lesões até gostar mais de Madrid. Ele também revelou que foi na Catalunha que começou seu relacionamento com as drogas. Aceitou a proposta do Napoli, pois também estava arruinado financeiramente. Chegou a doar a casa que tinha em Barcelona para pagar suas dívidas.
Nápoles. Embora tradicional, a equipe napolitana era minúscula. Seus troféus sumiam-se e títulos nas divisões inferiores e as 2 conquistas na Copa da Itália. Maradona foi longo amado, venerado como um rei, chegando de helicóptero em um estádio a São Paulo, tomado por torcedores que ainda custavam acreditar. Ele, curiosamente, poderia ter chegado antes ao time. O clube o havia sondado em 1979, quando ainda estava no Argentino Júnior, mas ele recusara a proposta na época. Para mim, Nápoles era apenas uma coisa italiana, como pizza, comentou. O espanto foi geral. A equipe mais vencedora do país, a Juventus, também estaria interessada, de acordo com a imprensa. Maradona terminou por escolher o clube celeste, porque foi o único a me dizer uma proposta real e porque Gianpiero Boniperti, ex-jogador e presidente da Juventus na época, já havia dito que um jogador como meu porte físico não chegaria a lugar algum. De acordo com as lendas, o presidente do Nápoles, Corrado Farlaine, teria blefado. Depositou na Federação Italiana um envelope vazio, onde deveria estar o contrato do jogador, a fim de registrá-lo logo. Era o que ele precisava para ganhar tempo, enquanto a manobra era descoberta, para levantar o dinheiro para pagar o Barcelona. Fiz o que recomendaram. Falei, bueno, nasera, napolitani, sono muito felice de essere com voi. E chutei a bola na arquibancadas. Eles deliraram e não entendia nada. Maradona sobre sua chegada apoteólica ao estádio de Nápoles. Na primeira Então, família, foi esse a história. E também tem mais histórias do Diego Maradona, mas eu não vou falar tudo aqui porque, nossa, esse jogador foi muito bom, jogou muita bola, teve controvérsia, como eu li para vocês, mas não deixa de ser um jogador excepcional. E aí fica a minha homenagem a um dos grandes jogadores que o futebol já teve, Diego Armando Maradona. Nos deixa com... Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Mano, na verdade não tenho o que falar, mano. E eu vou deixar um vídeo de como o Diego Maradona jogava, beleza? Até o próximo vídeo, valeu e